Os 4 evangelhos tratam desse assunto. E nós vamos tratá-lo hoje e entender a importância dele para a vida da igreja. O Evangelho de João diz que eles só se deram conta do significado da entrada triunfal em Jerusalém depois que Jesus tinha sido glorificado, ou seja, depois que ele tinha ressuscitado. Só lá que eles começaram a refletir e caiu a ficha sobre o significado dessa entrada triunfal, o que Deus estava fazendo com essa entrada triunfal. Vamos lembrar que a entrada triunfal ela acontece logo depois da ressurreição de Lázaro. E podemos dizer que esse é o ápice da popularidade de Jesus. Jesus foi até Betânia, Jesus ressuscitou a Lázaro, que já estava morto havia 4 dias, tirou ele do túmulo. E depois desse evento ali, que foi uma manifestação muito poderosa de poder, Jesus então volta e vai se dirigir para Jerusalém. E muita gente que se reuniu ali, vem com Jesus para Jerusalém. E como era a véspera da Páscoa, muita gente de toda a nação também veio para Jerusalém, e todo mundo escutava dizer que Jesus tinha ressuscitado e que Jesus estava para Jerusalém, e estavam todos assim com uma grande expectativa do que aconteceria quando Jesus chegasse em Jerusalém. E a palavra de Deus, João diz assim: enquanto isso uma grande multidão de judeus, ao descobrir que Jesus estava ali, veio não apenas por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. Assim, os chefes dos sacerdotes fizeram planos para matar também a Lázaro, pois por causa dele muitos estavam se afastando dos judeus e crendo em Jesus. E depois ele diz: a multidão estava com ele quando mandara Lázaro sair do sepulcro e o ressuscitara dos mortos. Continuou a espalhar o fato. Muitas pessoas, por terem ouvido falar que ele realizara tal milagre, eles foram ao seu encontro. Então tem muita gente agora cercando Jesus. Jesus está muito popular. E Jesus então vem até o Monte das Oliveiras, ele dá uma parada lá, e de lá junta mais gente ainda, e ele vai entrar na cidade. Então esse é um movimento que tem toda uma razão social, todo mundo ali festejando, mas existe ali uma ação muito determinada de Deus. Então nós temos 2 movimentos, esse movimento encampa as 2 situações. Então, lendo aí, começando do verso 28 de Lucas capítulo 19, verso 18, nós lemos 28, nós lemos assim: depois de dizer isso, Jesus foi adiante, subindo para Jerusalém. Ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, no Monte das Oliveiras, enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: vão ao povoado que está diante, e ao entrarem, encontrarão um jumentinho amarrado, no qual jamais montou. Desamarrem-no e tragam-no aqui. Se alguém lhes perguntar por que estão desamarrando, digam-lhe: o Senhor precisa dele. Betânia ficava mais ou menos 3,5 km de Jerusalém. E Jesus estava em Betânia, onde ele curou a Lázaro. E ele ia e vinha todos os dias dessa última semana de vida dele. Todo dia ele vinha para Jerusalém, passava o dia no templo, voltava para Betânia. No dia seguinte, de manhã, ele ia para Jerusalém, e no fim do dia ele passava. E esse aqui é o primeiro dessa sequência de dias. Ele está indo e fala: olha, vocês vão encontrar um jumentinho assim assado. Se alguém perguntar por que vocês estão pegando o jumentinho, diga que o mestre precisa dele. Interessante você pensar que tem pessoas que estão ali
dispostas a contribuir com Jesus, não discutiram, não sabe por quê. O outro evangelho fala, você desamarra o jumentinho e a mãe do jumentinho, não vai deixar ela sofrendo lá. Ela vem junto e depois logo o mestre vai devolver os dois de volta. E Mateus explica por que Jesus vai entrar com o jumentinho. Ele diz assim, isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Zacarias, que disse assim, digam à cidade de Sião, que é Jerusalém, digam à cidade de Sião, eis que o seu rei vem a você, humilde e montado num jumentinho, cria de jumento. Não é bem uma grande entrada para um rei. Um rei, um general, um ganhador, um vitorioso, viria num cavalo de raça, cheio de decorações, cheio de estribos e coisas douradas e tal. Mas Jesus vem montado num jumentinho, não é uma grande apresentação. E ele vem, diz aqui, Mateus, ele vem humilde, ele vai entrar humilde. E essa é a apresentação, esse é o movimento que Deus está fazendo, pondo Jesus a caminho de Jerusalém, montado num jumentinho. Não é uma grande coisa, não é uma grande ameaça, né? Mas nós vamos continuar lendo no verso 32. Os que tinham sido enviados foram encontrar um animal exatamente como lhes tinha dito. Verso 33. Quando estavam desamarrando o jumentinho, seus donos perguntaram, por que vocês estão desamarrando o jumentinho? Eles lhes responderam, o Senhor precisa dele. Olha, que maravilhoso seria, né? Se quando nós fôssemos desafiados com os nossos bens, a gente servisse ao Senhor com tanta presteza, com tanta prontidão assim. Eles deixaram. Mal sabiam eles que eles estavam entrando, os donos daquele jumentinho estavam entrando para a história, né? Como alguém que ajudou o Rei dos Reis a entrar em Jerusalém, né? E começa então essa caminhada. No verso 35, levaram-no a Jesus, lançaram seus mantos sobre o jumentinho e fizeram que Jesus montasse nele. Enquanto prosseguia, o povo estendia os mantos pelo caminho, outros cortavam galhos de árvore. Talvez quem cortasse galho de árvore é porque era tão pobre que não tivesse um manto, mas queria também participar da celebração. Então eles arrancavam os galhos das árvores e punham para que o jumentinho passasse. E Jesus está caminhando na direção. No verso 37, quando ele estava perto da descida do monte de Jerusalém, toda a multidão dos discípulos começou a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham feito. Então vem esse bando de gente, eles se reúnem ali, e eles estão no Monte de Oliveira, e existe um vale entre o Monte de Oliveira e a muralha de Jerusalém, de tal forma que você, parado aqui no Monte das Oliveiras, você consegue enxergar toda Jerusalém ali. Esse é o quadro, Jesus está começando a descer, e o povo espontaneamente começa a louvar, a gritar coisas, espontaneamente. Não tinha ensaio, não tinha regente, não tinha ninguém organizando a manifestação, e eles começam a falar coisas impressionantes. Aqui no verso 38, eles têm alguns dos gritos, e depois nos outros evangelhos, no Mateus, em João, eles gritam mais outras coisas. Quer dizer, cada evangelista pegou algumas dos gritos, vamos dizer assim, da população. Então vamos ver, aí no verso 38, a multidão está gritando, bendito é o rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Em Mateus ele grita, hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Os que iam adiante dele e os que o seguiam gritavam, hosana, bendito é o nome que vem em nome do Senhor, bendito é o reino vindouro do nosso pai Davi, né? Isso em Marcos.
Depois em João, pegaram o palmeira e saíram gritando: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, bendito o Rei de Israel. Então, eu acho que a gente usa e canta o Hosana de um significado diferente do que ele tem. Foi maravilhoso o cântico que nós cantamos aqui. E outros cânticos que nós cantamos Hosana, como se fosse um elogio a Deus, como se fosse um glória a Deus. Mas não é. Hosana é uma expressão lá do hebraico, é antes mesmo da linguagem dele do dia de Jesus, que significa salva-nos, nós te imploramos. Salva-nos, Deus, nós te imploramos. Então eles não estão dando aleluia, glória, eles estão salva-nos, Deus. Por quê? Porque Jesus tinha ressuscitado o morto. O morto estava ali com ele. E se Jesus pode ressuscitar o morto, ele pode ressuscitar todo mundo. E se ele pode ressuscitar todo mundo, não existe poder, não existe exército que poderia detê-los. Então o grito deles tem a ver com esse sentimento meio político de que salva-nos, Deus, Hosana, nós te imploramos, Deus das alturas, salva-nos, nós te imploramos, Deus que está aí nas alturas. É esse o significado dos gritos que eles estão dando aqui. E eles gritam outras coisas, que Jesus é o filho de Davi. Hosanas ao filho de Davi. Então eles estão reconhecendo o filho de Davi que viria, era o Messias. Eles estão reconhecendo Jesus como esse Messias. Eles gritam: bendito é o reino vindouro do nosso rei Davi, do nosso pai Davi. Eles estão reconhecendo ali que o reino está chegando. E eles estão entrando assim. E lá em João ele fala: bendito é o rei de Israel. Então tem toda uma conotação ali no meio da multidão, que é uma conotação política. Então a multidão se reúne, tem um milagre, tem a pessoa que fez o milagre, tem a pessoa que ele ressuscitou, e esse bando vai invadir Jerusalém. Eles estão na descida do monte de Jerusalém para subir e invadir e entrar em Jerusalém. Eles têm essa ideia de um reino terreno. Esse tipo de manifestação não acontecia toda hora nem todo dia em Jerusalém. Poucas vezes aconteceu uma entrada. Talvez uma entrada, assim, uma comemoração grande como essa, deve ter acontecido na coroação do rei Salomão 800 anos antes. Depois disso, ninguém mais entrou assim em Jerusalém, com esse aparato de gente gritando. E eles gritam, eles imploram, eles pedem a salvação para Deus, e Jesus então está fazendo essa pessoa, essa figura messiânica, e Jesus aceita todos os elogios. Jesus não repreende ninguém, Jesus não baixa o tom de ninguém, ele aceita quando as pessoas chamam ele de filho de Davi, o rei de Israel. Ele aceita quando eles expressam voluntariamente as qualidades que o Messias deveria ter. Mas ele tem uma visão diferente. Enquanto aquela multidão tem assim um desfile, meio que uma algazarra, meio que todo na base do entusiasmo, Jesus tem uma visão diferente de tudo aquilo que está acontecendo. Jesus pensa diferente. Por quê? Porque o reino de Jesus é um reino espiritual. Vocês lembram que quando quiseram proclamar Jesus rei, quando ele multiplicou os pães, ele fugiu. Ele não permitiu que o considerassem rei. Porque ali era simplesmente uma afronta para o Império Romano. E Jesus fugiu, então, lá na multiplicação dos pães. Mas aqui é um movimento espiritual. Aqui chegou a hora que Deus está fazendo esse movimento. Agora chegou a hora em que, apesar de que, assim, vamos dizer, as motivações estejam misturadas, é a hora do rei entrar
na sua capital e mostrar fisicamente ali o seu reino. Essa é a entrada espiritual. Ela tem alguns significados. O reino espiritual de Jesus, ele é diferente de um reino político. No reino de Jesus, é um reino sem espadas. O reino de Jesus é um reino sem nobreza, é um reino sem ostentação, sem pompa. No reino espiritual de Jesus, quem é nobre são os que creem. Quem é notável no reino são os que obedecem mais. Então, o reino de Jesus está se movendo com esse movimento popular, mas ele é diferente do que a multidão está pensando. Primeiro, como nós já vimos aqui, chegou a hora de Deus manifestar e falar, como falou em Zacarias, esse é o cumprimento da profecia. Se Jesus não subisse naquele burrinho, aquela profecia estaria por cumprir. Esse é um dos problemas que o judeu tem hoje. Não faz sentido você pensar que algum dia alguém vai subir num burrinho e subir lá para a estrada de Jerusalém. Vai ser atropelado. Vai ser atropelado. A estradinha ela é estreitinha. E o mundo mudou tanto, mas era um detalhe importante. Deus se preocupa com os detalhes da palavra dele e do cumprimento. Então ele tinha que cumprir. E diz lá que é um rei justo e vitorioso. Um rei justo e vitorioso, mesmo assim, humilde, sentado num jumentinho. É um reino espiritual. É um reino com outros valores. Também tinha chegado a hora, do ponto de vista espiritual, do ponto de vista do cronograma de Deus, do filho de Davi se manifestar. E as pessoas gritavam, filho de Davi, e ele aceitava o seu lugar de herdeiro de Davi naquela ocasião. Até aquele momento Jesus esteve contido, ele fazia milagres, ele pedia silêncio para as pessoas que eram curadas, para não sair fazendo propaganda. Mas ali, naquele dia, era a hora de manifestação. Então as pessoas chamam ele de rei, chamam ele de filho de Davi, e ele não repreende. Pelo contrário, ele defende os que faziam isso, como nós vamos ver daqui a pouco. E era o momento de ele deixar sem desculpas todos aqueles que queriam se vingar dele. Tinha muita gente querendo matar Jesus. Mas eles se camuflavam, eles se disfarçavam, eles procuravam oportunidade. Mas naquela entrada de Jerusalém, ficaria claro quem é a favor e quem é contra Jesus. Ali não dava mais para disfarçar. Ali ficava muito evidente quem era quem. Então, a entrada de Jesus tem esse propósito, de desmascarar as pessoas com relação à pessoa dele. E você vê aí a reação dos moradores lá de Jerusalém. Né? Existe ali um ambiente diferenciado. Quem são os moradores de Jerusalém? São comerciantes, são sacerdotes e são os líderes da nação. Esse é o pessoal que mora em Jerusalém. É um clã, é um grupinho fechado. E quem está invadindo Jerusalém? É um monte de gente que vem acompanhando Jesus lá de fora. São gente do interior, é gente caipira, é gente desclassificada. E o pessoal sabe que aquele não é um movimento normal. O que é isso? Quem que é esse? Qual a autoridade que ele tem para fazer o que ele está fazendo? Começa a surgir interrogações. Os residentes de Jerusalém têm uma recepção muito gelada, muito fria com Jesus. Mas aqueles que experimentaram da graça do Salvador, que foram curados por Ele, que viram o milagre da ressurreição, eles perguntam, quem é esse? Quais são as suas referências? E a multidão respondia, esse é o profeta de Nazaré da Galileia. Não era grande coisa. Profeta de Nazaré de Galileia. Você lembra que quando Pedro e André foram chamar Natanael, falando, olha, nós encontramos o Messias, tal, que veio lá de Nazaré, e o Natanael falou, pode alguma coisa boa vir de lá?
Não era grande coisa. Mas ali você tinha o ressuscitado do lado. Ali você tem o coxo que foi curado. Ali você tinha o cego vendo. Você tinha o endemoniado liberto. Esse bando de gente vindo, é um poder ali de Deus manifesto naquele desfile, escorando Jesus, falando, esse aqui foi que fez tudo isso por nós. E agora? No verso 39, você lê na sua Bíblia, alguns dos fariseus estavam no meio da multidão e disseram a Jesus, mestre, repreende os teus discípulos. Mestre, não é de bom tom eles ficarem gritando aí que o Senhor é o filho de Davi, que você é o rei. Menos. E eu quero dizer para você o seguinte, não é possível pregar o Evangelho sendo aceito pelo mundo e corretamente político, né? Ou vice-versa, sei lá. A gente, para pregar o Evangelho, a gente desagrada. E aqui já tem essa, mestre, a gente quer até caminhar com você na procissão aqui, mas segura os caras aí. Mas Jesus defende, eu vos digo, se eles se calarem, as pedras clamarão. Se eles se calarem, as pedras clamarão. Deus é capaz de fazer uma pedra pregar o Evangelho se nós não cumprirmos a ordem dele, para nossa vergonha. A única situação que eu lembro disso é aquela da mula de Balaão, do falso profeta. Que ele batia na mula e a mula via o anjo que ele não via. E chegou uma hora, a mula falou para ele, ô sua besta, você não está enxergando não? Eu estou aqui, tem um anjo com uma espada na minha frente, lembra da história? Foi a única vez, Deus fez a mula falar, e aqui Jesus está falando, as pedras vão clamar, as pedras vão pregar o Evangelho. E essa é um desafio para nós. Se nós não proclamarmos o Evangelho, para vergonha a nós, as pedras clamarão. Deus tem métodos, muitas maneiras que Ele pode convencer e converter as pessoas. Mas Ele deu esse privilégio para nós. Aí no verso 41, quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela. E disse, se você compreendesse nesse dia, sim, você também, o que traz a paz, mas agora isso está oculto aos teus olhos. Virão dias em que os seus inimigos construirão trincheiras contra você e a rodearão e o cercarão de todos os lados. Também a lançarão por terra, você e os seus filhos. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não conheceu o tempo em que Deus a visitaria. Chama a atenção da gente o coração de Jesus. Jesus está aqui em cima, vai começar a descida do Monte das Oliveiras, ele olha para a cidade e ele fala com a cidade. Jesus falava com as cidades. Lembra lá em Cafarnaum, ele falou, ai de ti, Corazim, ai de ti, Cafarnaum, se os milagres que foram realizados em vocês tivessem sido realizados em Gomorra, eles teriam sido salvos. Mas agora haverá mais juízo, o seu juízo vai ser maior, o seu castigo vai ser maior do que para Sodoma e Gomorra. Então Jesus falava com as cidades, e aqui ele está falando com a cidade, ele chora pela cidade, ele não quer se vingar da cidade. E isso é uma coisa muito difícil, que eu acho que nessa questão de ser Deus, ele sabia o que estava para acontecer na semana seguinte. Assim como ele falou, olha, vocês vão lá e vão encontrar o burrinho, aqui ele pode saber, e ele sabe que ele vai ser crucificado, ele sabe qual vai ser a reação que a cidade vai ter com ele, e ele chora pela cidade, se você soubesse o que pode te trazer a paz. Amado, você está precisando de paz? É Jesus, o príncipe da paz. Ele pode ministrar paz no teu coração. Jesus
chora toda vez que a gente o rejeita, toda vez que ele se oferece, toda vez que ele se apresenta, toda vez que ele quer nos salvar e a gente vira as costas, ele chora. Ele não quer vingança. Ele descreveu aqui uma vingança. Não, não é uma vingança. Isso aqui é um castigo da ira de Deus pela desobediência, pelo pecado da cidade. Tudo vai ser destruído. Não era vingança, era um alerta. Levou 30 anos para isso acontecer. Mas a cidade foi destruída como Jesus profetizou ali. Mas não é uma vingança. Jesus chora de amor pela cidade. Que desperdício, que perca. Vocês serão lançados por terra, vocês e os seus filhos. Que judiação. A população está, hosana, festa, vamos lá. E Jesus está chorando. Porque o reino dele é um reino espiritual. Um reino que olha para as almas. Um reino que olha para o coração das pessoas. E Jesus então chora. E ele fala no verso 44. Por que aconteceu esse desastre com vocês? Lá no finzinho, porque você não reconheceu o tempo que Deus a visitaria. O dia da visitação. Jesus está ali, é o dia da visitação. É o dia da salvação da cidade. Mas eles não reconheceram. Amado, no dia da visitação de Deus é hoje. Jesus está falando com você hoje. Pode ser que ele não fale mais amanhã, porque depois que terminou o dia ele voltou para Betânia. Pode ser que você perca, vire as costas e deixa Jesus chorando por você. Mas se você reconhecer que hoje é o dia da visitação de Deus na tua vida, Deus vai te salvar. Deus vai te poupar do juízo do teu pecado. É isso que Jesus está acontecendo aqui, em paralelo à celebração da multidão. Verso 45. Então, ele entrou no templo. O templo é o palácio de Jesus. E ele fez duas coisas. Começou a expulsar os que estavam vendendo e os cambistas. Mas ao mesmo tempo, no verso 46, ele diz assim: a minha casa será chamada a casa de oração, mas vocês fizeram um covil dela. Os cegos e os mancos, isso está em Mateus. Os cegos e os mancos aproximaram dele no templo e ele curou a todos. Ele entrou no templo, ele expulsou os cambistas, ele expulsou os comerciantes do templo, mas os cegos e os mancos, ele curou a todos. O palácio de Jesus não é o palácio de Herodes, não é a residência do Pilatos. O palácio de Jesus é no templo, junto com o povo de Deus. Jesus quer salvar, Jesus quer ajudar o homem. E lá em Mateus, na passagem paralela, ele fala assim: quando os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei viram as coisas maravilhosas que Jesus fazia, e as crianças gritando no templo, hosana ao filho de Davi, eles ficaram indignados com Jesus e lhe perguntaram: não estás ouvindo o que as crianças estão dizendo? Respondeu-lhe Jesus: sim, vocês nunca leram a palavra que diz: dos lábios das crianças e dos recém-nascidos suscitaste louvor? É a segunda vez que Jesus defende a manifestação. Ele tinha defendido lá os que estavam gritando no caminho dos fariseus, e falou: se eles não se manifestarem, as pedras vão se manifestar. E agora com os sacerdotes dentro do templo, vocês não estão escutando? Você não está escutando o que eles estão gritando? Parece isso é blasfêmia. Jesus, vocês não conhecem a palavra de Deus? Jesus defende também a manifestação. Esse é o dia que Jesus se assume como o rei do reino de Deus, o rei de Israel. Verso 47, todos os dias ele ensinava no templo, mas os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei, os líderes do povo procuravam matá-lo. Daquele momento em diante, foi uma ruptura. Quem é a favor e quem é contra.
Não dava mais para ficar em cima do muro, não dava mais para ficar disfarçando. Tem quem quer matar Jesus e tem quem quer proclamá-lo rei. Verso 48, todavia não conseguiam encontrar uma forma de fazê-lo, porque todo o povo estava fascinado pelas suas palavras. Interessante você pensar que você tem um exército romano policiando a cidade, mas o exército romano não podia entrar no templo, tinha um acordo com as autoridades judaicas que tinha uma milícia judaica para ficar dentro do templo. Porque os incircuncisos, os impuros, os pagãos, os romanos não podiam entrar no templo. Mas tinha uma milícia judaica que podia ficar dentro do templo. E nem os romanos e nem a milícia conseguiam pegar Jesus. Ele foi lá, ele virou as mesas dos cambistas, deu chicoteada no pessoal, mandou o pessoal embora, limpando o templo, e ninguém pegava ele. É impressionante. E todo dia ele ia para o templo, ele vinha para Betânia, voltava para Jerusalém, voltava para Betânia, de manhã seguinte. Ninguém pegava ele na última semana de vida dele. Por quê? Porque Deus não deixava. Ninguém punha a mão. O propósito de Deus estava sendo executado e ninguém pode interferir. E eles queriam matar Jesus, e estão tramando para matar Jesus. E o verso 48 termina assim. Todavia, não conseguiram encontrar uma forma de matar Jesus, de fazê-lo, porque todo o povo fascinado com as suas palavras. E assim os fariseus disseram aos outros, não conseguimos nada, olhem como o mundo todo vai atrás dele. Não conseguimos nada, olhem como o mundo todo vai atrás dele. Tinha um problema ali de competição de religião. Olha como nós estamos perdendo os nossos adeptos. Nós estamos perdendo os nossos seguidores. O mundo todo vai atrás dele. Nós estamos no prejuízo. Nós temos que rever a nossa religião aqui, porque tem alguma coisa de errado. O mundo todo vai atrás dele. Felizmente, o mundo todo, até hoje, vai atrás de Jesus, aqueles que são os seus. Essa é a narrativa e a importância. No fim daquele dia agitado, o reino tinha sido proclamado para todo Israel. Porque todo Israel, de alguma forma, estava representado lá, porque vinha gente da nação inteira para a semana da Páscoa e estava lotada a cidade. Todos ouviram do Evangelho. Não tinha mais volta. Ou você tem uma postura reconhecendo Jesus como o rei da sua vida, hoje você quer matar Jesus, você quer condená-lo. Houve uma ruptura naquele domingo. Daí uma semana ia estar tudo consumado. Jesus estaria crucificado. A única coroa que ele recebeu foi uma coroa de espinho. Mas o reino dele estaria instalado. Instalado no coração dos seus. E a mesma coisa até hoje. Jesus tem que estar coroado, tem que estar reinando na nossa vida, no nosso coração. O que isso aqui ensina para nós? O que essa passagem ensina para nós? Além de que Jesus tem que ser colocado no trono do nosso coração. Que nós precisamos pregar o Evangelho, porque se nós não pregarmos, as pedras o farão. Nós devemos clamar Hosana no sentido de Senhor, nós te imploramos, salva-nos, salva-nos, ó Pai. Nós precisamos clamar Hosana nesse sentido. Porque se não fizermos isso, a ira de Deus vem sobre nós. Jesus chora quando nós o rejeitamos. Jesus chora toda vez que nós viramos as costas para Ele. E não reconhecemos sua obra. Pessoas, Israel, Jerusalém não reconheceu o dia da visitação e foi destruída. É o mesmo que vai acontecer conosco, se nós não conhecermos o dia da visitação, que é hoje.
Jesus entra no seu palácio, que é o templo, ele expulsa os falsos, pessoas que estão com motivos errados, fazer comércio, fazer câmbio de dinheiro, mas ele cura os cegos, ele cura os coxos, ele cura nós. Senhor, salva-nos, nós te imploramos. Nós precisamos clamar para Jesus. Só Jesus pode nos salvar da ira de Deus e perdoar os nossos pecados. Porque só Ele pagou na cruz o preço pelo nosso pecado. Vamos orar. Eu não sei se tem alguém aqui que ainda resiste ao apelo de Jesus. Se você quiser entregar a sua vida a Jesus, eu gostaria que você sinalizasse com a mão para eu poder orar por você, interceder por você junto a Deus. Levante sua mão de onde você estiver. Eu oro por você. Senhor, nós te agradecemos por essa palavra, pela entrada de Jesus em Jerusalém, se apresentando ali como rei, e de uma maneira que nós sabemos que era diferente do que se enxergava naquela época, de um reino terreno, mas o seu reino é espiritual e perdura até hoje. Nós te agradecemos por ter nos ensinado, ó Pai, as nossas obrigações de proclamar o Evangelho. Te agradecemos porque o Senhor ressuscitou a Lázaro, mostrando que o Senhor tem poder para nos dar vida e nos tirar da morte. Nós te agradecemos pela sua ressurreição, porque no poder de Deus o Senhor se ressuscitou, se apresentou novamente aqui na terra, e muitos comeram e andaram contigo até o dia da sua ascensão. Nós te agradecemos porque a nossa fé não é baseada em alguma coisa vã, alguma coisa filosófica, mas é em fatos históricos, em fatos concretos que aconteceram na vida de pessoas iguais a nós, Senhor. Nós precisamos e te imploramos, Senhor, pela nossa salvação. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nós queremos te seguir, nós queremos te obedecer, nós queremos ir para onde o Senhor está, Senhor. Abençoe cada pessoa que está aqui nesse salão, nesse dia. Visita cada um, Senhor. Enche cada um com alegria, com firmeza de propósito, ó Pai, em te servir. Que nós possamos, Senhor, ser obedientes a teu mandamento. Que nós possamos, ó Pai, ver grandes coisas acontecendo. Abençoe as pessoas que vão estar ouvindo o Evangelho, Senhor, através de nós, através da nossa ação. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor traga pessoas aqui para ouvirem teu Evangelho também. Nós te oramos assim, em nome de Jesus.